Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Encontro Marcado tem por título Renovações. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censura ou lamentar. Em toda parte e em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergonhas novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiadas à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto te guardas independente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro da água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão, e conquanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertivo do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera de nossos próprios destinos. Daí a necessidade de nos enquadrarmos dos planos do Supremo Pai quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Se intimados pelas circunstâncias a necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como os dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da ação contínua no bem de todos. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm, rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Muito interessante de estudar essa questão da renovação. A gente vai encontrar o estudo do Emmanuel hoje fazendo comparação com a natureza, e já que ele fez a comparação com a natureza, vamos aproveitar e vamos estabelecer qual é a diferença entre matéria e espírito. A gente lembra lá no Livro dos Espíritos que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, acima de tudo, e o espírito, que é o princípio inteligente do universo, é a matéria, que foi criada apenas para promover a evolução do espírito. O que acontece? A matéria está sujeita o tempo todo a transformações e, inclusive, a destruição, que é uma lei moral, que está lá no Livro dos Espíritos também. Para quem vai estudar o Livro dos Espíritos, está lendo a primeira vez que pega as leis morais, até se surpreende, fala, destruição como lei moral, como é que isso funciona? É porque é destruição da matéria. Na matéria nada se destrói, tudo se renova, tudo se constrói de novo. Na verdade, a gente descobre através dos espíritos, em primeiro lugar, e hoje através da ciência, que a nossa tabela periódica ela não repercute a realidade do mundo material. Que nós temos um elemento só, primitivo, que ainda não deram o nome dentro da ciência, mas dentro da doutrina espírita chama-se de elemento primitivo, elemento universal, enfim. Esse elemento deriva tudo que é matéria. Uma molécula dele apenas está lá na sua forma mais primitiva. Botou duas, já formou uma coisa diferente. Botou três, formou uma coisa diferente. É fácil a gente entender quando a gente faz a comparação, por exemplo, com a nossa química, que a gente vê que o elemento carbono, ele, ao mesmo tempo que ele é o grafite do lápis, ele é também um diamante. A única diferença é que teve uma exposição de temperatura muito alta, mas é o mesmo elemento, né? Mas o que acontece tudo deriva da matéria, ele pode ser destruído e acaba se renovando através da destruição. Já com o espírito, não. O espírito é aquela luzinha que foi criada pelo Pai. Eu falo luzinha porque
diz lá no Livro dos Espíritos que a aparência que nós temos é como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então nós fomos criados aquela luzinha, e aquela luzinha ela vai aumentando cada vez mais, porque como luzinha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o que acontece? Os Espíritos são unânimes em afirmar para a gente, não existe regresso. A partir do momento que o Espírito foi criado, é para frente, para o alto. O que pode acontecer em alguns momentos é a gente perder algum tempo, é o gráfico, ao invés de estar para cima, pegar na horizontal, mas descer jamais. Ele está sempre em ascensão ou estacionado durante um tempo. E então o que acontece? Nesse período é que a gente começa a observar a renovação, e a gente vai estar vendo renovação de verdade, né? Quando a gente se predispõe através da nossa própria iniciativa mesmo. Porque, olha bem, vai ter um momento na vida do espírito que isso acontece de maneira inconsciente. São os cenários que são criados para a gente, sem a gente perceber qual é o motivo, mas daqui a pouco a gente vai perceber lá na frente, isso tudo foi criado só para você desenvolver a sua capacidade de valorizar a família. Aqui foi criado para você aprender a desenvolver a responsabilidade pelo trabalho profissional. Aqui foi outro cenário criado para você aprender a respeitar o ambiente religioso, aprender a ter noção da divindade. São cenários que vão tendo para a gente, e a gente vai vivendo em cada um deles, e cada um deles a gente vai desenvolvendo. Então vai tendo renovação de verdade, é quando a coisa acontece de maneira consciente. Então o que acontece? Quando o Emmanuel fala aqui para a gente, nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal, diante dos privilégios da razão, né? Ele vem falar para a gente que aí sim, a gente é que a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai. A coisa começa realmente a ter graça quando eu deixei de fazer aquilo sem saber o que eu estou fazendo. Agora eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então é muito bom a gente já começar a se inteirar mesmo das nossas responsabilidades hoje, e eu procurar o tempo todo pensar assim, como é que eu faço para ser melhor dentro do meu trabalho, para ser melhor dentro da minha família, para ser melhor dentro do meu ambiente religioso, na minha vida social. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso me policiar? Será que eu estou tendo comportamentos que são só destrutivos? Está mais atrapalhando as pessoas do que ajudando? Ou será que eu já estou sendo aquela pessoa que, por exemplo, com uma palavra amiga, com uma atitude qualquer, eu deixei eu ajudei uma pessoa a não entrar em depressão, por exemplo. Então a gente começa a pensar, qual está sendo o meu papel? E aí, a partir daí, a gente começa a promover renovações. É claro que essas renovações elas não são fáceis. Elas são muito difíceis, as renovações no campo moral. Eu fico vendo, eu estou enfrentando uma luta ainda na disciplina de mudança de comportamento alimentar. Olha só que coisa. Eu fico vendo, mas eu gosto tanto de determinada coisa, daqui a pouco eu esqueço e vou lá e como aquele carboidrato ali com uma quantidade bem maior do que o essencial. Isso acaba sendo tudo bem, que é o corpo físico que pede. Eu ainda viciei aqui a minha mente, meu sistema nervoso, né? Tá enviando mensagem para o cérebro de fome ainda, tudo bem. Mas eu vou promover uma renovação moral em mim a partir do momento que eu conseguir, com a minha inteligência, modificar esse quadro. Eu já tenho essa noção, falar, eu, na verdade, viciei o meu estômago e viciei as mensagens nervosas que saem daqui do estômago para o cérebro. Eu agora tenho que desviciar isso, eu tenho que tomar o caminho contrário. Isso se chama renovação. Eu estou falando desse ponto, mas isso vai ser para todos os pontos morais. A renovação vai ser quando eu, que sou uma pessoa muito agressiva, me determino a controlar mais a minha agressividade. Eu, que sou uma pessoa muito ciumenta, eu me determino a respeitar mais a liberdade das outras pessoas e até do livre-arbítrio das outras pessoas. Eu, que sou uma pessoa muito avarenta, começo agora a ter noção para que serve o dinheiro e qual é o patrimônio real que eu levo daqui quando um dia o Pai me chamar para voltar para o outro lado, que é o que está aqui na mente e é o que está no coração, tudo o resto vai ficar aqui. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, aí sim a gente começa a promover renovação. E o Emmanuel, mais uma vez, né, ele está sempre trabalhando os fenômenos da natureza para falar das renovações que acontecem na matéria, para dizer, está na natureza toda, então vai acontecer com a gente também enquanto espírito. Mas cabe a gente se permitir
e, algumas vezes também, a determinação e vontade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.